Olá, meu nome é Vânia Scarpeto, eu faço parte do CEBI, que é o Centro de Estudos Bíblicos, como membro e como coordenadora do Paraná. O CEBI é uma organização religiosa que tem um caráter ecumênico e que o seu principal objetivo é ser um serviço às igrejas, às comunidades, no sentido de conhecer e interpretar a Bíblia, ligando fé e vida através de uma metodologia da leitura libertadora e popular. A nossa aula é uma sequência das aulas da introdução à Bíblia. Foi possível vocês perceberem que a Bíblia se formou a partir da experiência de um Deus presente na vida do povo, e que este povo viveu uma história num determinado tempo e lugar. Essas experiências foram sendo contadas de pai para filhos, guardadas no coração e na memória deste povo. Isso nós chamamos de tradição oral. E só muito depois que ela começou a ser escrita. O Santo Agostinho, ele dizia assim, que nós temos duas Bíblias. A primeira é a vivida, é a vida do povo. E depois, a segunda Bíblia é a escrita, tal como nós temos hoje. Mas que ela demorou muito tempo para poder chegar ao que nós temos hoje, foi um longo processo. É uma grande parte dessa história vivida foi a experiência de um povo que sonhava e lutava por se estabelecer numa terra com liberdade, cidadania e uma vida abençoada. Este sonho está no coração de toda a humanidade. Ao longo da Bíblia, da história, muitos grupos têm tentado concretizar este sonho. O povo de Israel foi um deles. Mas como esse povo se formou? De onde vieram? Quais os seus sonhos, as suas buscas? Onde ele se localizou? Quem é que fazia parte deste povo? Quais foram as dificuldades encontradas e como eles a enfrentavam? De que maneira esse povo experimentou a presença de Deus? Baseado nessas perguntas, é que vamos fazer essa longa caminhada para conhecer um pouco a história deste povo de Israel. Nós só conseguimos conhecer a história de um povo, a história de alguém, quando nós pisamos no mesmo chão que ele pisou, sentindo suas dores e as suas esperanças. É como você entrar na casa de alguém, você pede licença e com muito respeito, você entra, sente-se à mesa, toma um cafezinho e começa a prosear. Aí, essas pessoas da casa começam a contar as suas histórias, recheadas de muitos sentimentos, e falam daquilo que brota ao coração. Assim, são muitas histórias bíblicas que conhecemos. O povo de Deus não estava preocupado em transformar e transmitir a história tal como nós conhecemos hoje, no nosso tempo. Hoje, nós consideramos história uma narrativa linear, fundamentadas em fatos, datas, personagens e lugares históricos, comprovados pela arqueologia e por muita documentação escrita. O povo de Deus não tinha essa visão moderna, histórica. A preocupação deles era transmitir fatos que comprovassem que Deus era o condutor e o protetor do povo e no seu processo histórico. Então quer dizer que o texto bíblico está errado? Certamente que não. Nós é que hoje temos um sério problema quando consideramos como verdade aquilo que pode ser comprovado historicamente, com dados, fatos e datas, ou quando fazemos uma leitura fundamentalista, fazendo uma leitura ao pé da letra, vista como verdade absoluta, desligada da vida e da realidade do povo. Então, desta forma, nós ficamos chocados quando descobrimos que muitos livros bíblicos considerados como históricos, na verdade, são narrativas míticas, contando as origens maravilhosas do povo de Israel. O problema está na pergunta que fazemos ao texto. Se nós perguntamos se é fato, só podemos responder
como fato aquilo que é comprovado pelos estudos científicos e arqueológicos. Mas se perguntarmos se é verdade, aí a resposta é sim. Porque as narrativas nos trazem verdades de fé que animou e continua animando até hoje a experiência de um povo. É a história de um povo que buscou viver a fidelidade para com Deus da vida, na certeza de que Ele estava no meio deles. É o Deus conosco, o Deus Emanuel. Então nós vamos ver sobre a formação do povo de Israel. A Bíblia é a palavra de Deus encarnada na pessoa e na palavra humana. É a história de um povo que buscou viver a fidelidade para com Deus da vida, na certeza de que Ele estava no meio deles. Emanuel, o Deus conosco. A história presente na Bíblia não veio de livros didáticos, mas surgiu em conversas, rodas de conversas, à noite ao pé do fogo, relembrando os feitos antigos de gente que lutou pela liberdade do povo. Nestas rodas, não importavam tanto as datas precisas, mas porque o calendário naquela época não era assim tão preciso. O mais importante era que os feitos mais importantes fossem transmitidos de geração em geração, para que não se perdessem a memória dos fatos e dos personagens antigos. A grande preocupação do povo de Deus era a fidelidade ao Deus e aos antepassados que foram chamados por Deus. Vamos ler agora o Salmo 78, 1 ao 7, que reflete bem isso que nós estamos comentando. Meu povo, escuta meu ensinamento. Preste atenção às palavras da minha boca. Vou abrir a boca pronunciando sentenças, relembrar os mistérios do passado. O que nós ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não ocultaremos aos seus filhos, mas vamos contar de geração em geração seguinte as glórias do Senhor, o seu poder e os prodígios que operou. Ele estabeleceu uma regra em Jacó, pôs uma lei em Israel, ordenou aos nossos pais que os ensinasse aos seus filhos, para que tomasse conhecimento a geração seguinte, e dos filhos que vão nascer, que por sua vez dirão aos seus filhos, para porem em Deus a sua confiança, não os esquecerem as obras de Deus, mas observarem os seus preceitos. Assim, quando nós buscamos os fatos históricos dentro da nossa mentalidade moderna, temos que aprender a ler por trás das palavras. As palavras presentes na Bíblia são frutos de um longo exercício de memória coletiva. Eles não contam tudo. São apenas um começo para lembrar o historiador, o narrador ou narradora de histórias como que as coisas se passaram. A Bíblia, antes de ser escrita, foi vivida, contada, relembrada, narrada, celebrada. Para eles, a presença do Senhor da vida, principal personagem nessas histórias, era muito mais importante do que qualquer exatidão histórica. Por isso mesmo, quando buscamos reconstruir a história a partir dos dados presentes, temos que ter em mente que o texto não caiu pronto do céu. Ele é fruto de um longo processo de elaboração, passando por muitas mãos e reformas, antes de ficar como está hoje registrada no livro. Deus não se revela fora das histórias, mas na experiência e na vida e no cotidiano das pessoas. Então nós podemos dizer que a Bíblia ela tem duas leituras. Por ter sido feita por pessoas humanas, ela também é muito fortemente marcada pelas questões
da sua produção e também contém as produções teóricas e ideológicas de grupos e comunidades divergentes. É normal então, que a Bíblia reflita interesses de grupos humanos que estão por trás da literatura humana, como nos nossos dias hoje. O povo de Israel também tinha os seus conflitos, e havia projetos em conflitos. Por isso, podemos dizer que a Bíblia ela tem dois projetos em confrontos, o oficial e o popular. Como que é o projeto oficial? Vamos observar isso também comparando com as nossas realidades hoje. O projeto oficial, ele defende um modelo de sociedade. Ele reflete o interesse dos reis, dos sacerdotes oficiais, do templo, dos latifundiários, dos comerciantes, etc. Ele visa uma política de escravidão, tributos, saques, trabalhos forçados, exército forte e ostensivo. Ele gera opressão, legitimando-a em nome de Deus. E dela que vem a lei do impuro, da única raça eleita, da teologia da retribuição. O projeto popular, ele defende outro modelo de sociedade. É a sociedade tribal que defende a aldeia, as famílias, o trabalho livre, representa todo o movimento de resistência contra a opressão e exclusão. Lutam pela vida e liberdade. Um exemplo, a crítica dos profetas contra os desmandos dos reis é muito presente nos textos bíblicos. E o conflito de Jesus e das autoridades religiosas? Tente lembrar alguns. Por isso, nós podemos dizer que a Bíblia é uma obra em mutirão. Ela, antes de ser escrita, ela foi vivida, contada, celebrada, mas atualizada para os novos tempos, para responder essas questões que surgiram nas comunidades em períodos muito diferentes, em lugares muito diferentes. Nós podemos observar como que muitos textos bíblicos são recontados e feitas releituras, e muitas vezes essas novas versões elas são preenchidas com situações muito presentes da realidade do povo que está fazendo essa releitura, que está fazendo essa nova experiência a partir dos textos. Um exemplo muito prático é o dos evangelhos. Se fosse para contar a história dos evangelhos, a história de Jesus, como se fosse uma bibliografia, bastaria um evangelho. Mas depois, ao estudarmos o sinótico, nós vamos perceber que cada evangelho, no seu período histórico, os seus leitores, os seus escritores, eles incluíam situações e realidades que eram muito mais presentes na vida daquele povo que estava naquele contexto das comunidades, seja ela de Mateus, seja ela de Lucas, de João, ou propriamente naquilo que Jesus vivia no seu tempo histórico. Então, por onde nós devemos começar a estudar a Bíblia? Muitas vezes nós pegamos a Bíblia para ler e começamos a estudar desde a primeira página da Bíblia. Abrimos o primeiro capítulo do Gênesis e lemos lá. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E assim vamos lendo, né, na sequência em que os livros estão na Bíblia. Mas a gente tem que perceber que o livro do Êxodo, o livro do Gênesis, ele está ali no início da Bíblia, como toda obra literária. A gente coloca, depois de todo um trabalho feito, de toda a obra produzida, o que a gente faz? A gente pega a primeira página, colocamos uma introdução, uma apresentação. É como se fosse a nossa introdução a toda a obra que vem ali pela frente. Então, o livro do Gênesis não é um livro para ser lido dentro de um contexto histórico, nessa sequência por onde ele aparece na Bíblia. Porque ele não foi o primeiro livro a ser escrito, ele foi escrito muito depois. O texto da narração entre capítulo 1 e capítulo 11, né, que é toda aquela obra onde fala sobre a criação, ele entra ali como uma porta de entrada da Bíblia, que só foi colocada lá no finalzinho, no período mais ou menos do exílio, pós-exílio, quando ele foi concluído, né, como foi fechado o cânon judaico. Aí esse texto foi colocado ali no início da Bíblia. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que perceber na linguagem e no contexto
aquilo que está refletindo do seu próprio povo. Então ele reflete o contexto da época do povo. Então, através do período histórico, é possível a gente perceber em que momento histórico esse grupo está vivendo, as pessoas que escreveram, que viveram aquela experiência, estavam vivendo, e assim perceber e conseguir fazer uma leitura, uma interpretação mais próxima da realidade dentro de um contexto da história. Porque todos nós somos condicionados ao meio em que nós vivemos, né? Aqui na nossa região, no Brasil, por exemplo, a região muito grande, os costumes do povo do Nordeste é muito diferente do Rio Grande do Sul, do sul do país no geral. Cada região tem as suas características e por ela nós facilmente conseguimos reconhecer através da música, do sotaque, da linguagem, né? Então, muitas vezes nós olhamos para os textos da Bíblia a partir do nosso olhar, da nossa cultura, da nossa forma de compreender e ler as coisas. E temos que perceber que isso foi feito num ambiente totalmente diferente da nossa história, num contexto com hábitos e costumes, organização, sociedade, muito diferente do que nós vivemos. Por isso nós corremos o risco de fazer uma leitura fundamentalista a partir do nosso olhar, né? Então nós temos que fazer um olhar mais próximo para a realidade daquele povo. Então, para entender o conteúdo da Bíblia, é preciso fazer um esforço para analisar a realidade. E aí nós temos que olhar também a sua situação econômica, a sua situação política, a forma onde que se exerce os poderes, a sua relação social, né? As diferentes classes sociais que estão presentes, a sua cultura, a sua forma, seus costumes, sua organização social e como eles vivem a sua religião, principalmente, né? No período em que ele foi escrito. Qual é a teologia, qual é o Deus que eles experimentavam naquela época, qual é a sua relação religiosa dentro do seu contexto social. Ou ainda o período em que o texto se refere, por exemplo, determinadas épocas da história, aquele povo de Israel vivia sob domínios diferentes, sob situações políticas diferentes, né? As suas experiências elas são transmitidas oralmente durante muito tempo, só para depois de muito tempo ela foi sendo colocada por escrito. Então são histórias contadas a partir da realidade do povo ia vivendo, os pais iam contando de pai para filho, né? E essas histórias iam sendo levadas de geração em geração até ao ponto de chegar a ser escrita. E é bom sempre ter presente que os acontecimentos escritos no Pentateuco, ele vem separado por um longo período do tempo e sua fixação foi escrita foi só muito depois. Então aquelas histórias do êxodo, as histórias das conquistas, né, da terra, toda essa história ela foi sendo contada. E depois ela foi fixada lá quando o judaísmo estava se institucionalizando, né? E aí no êxodo, no exílio, muita coisa foi reescrita, relembrada, recontada. Então ela demorou muito tempo para tomar esse formato que nós conhecemos hoje na nossa história, na nossa Bíblia. E às vezes tem alguns métodos, né, de leitura nos ajuda a fazer essa análise, como foi feito no estudo do Introdução à Bíblia, que os exegetas usavam formas e metodologias de pesquisas, de estudos de textos. A organização da sociedade israelita, ela é de uma forma patriarcal. O que quer dizer? Toda a Bíblia foi conduzida num ambiente acentuadamente patriarcal. O poder de decisão estava sempre na mão dos homens, né? O homem, o pai, o marido, os irmãos, eram os homens que conduziam a história. O poder, a autoridade estava na mão dos homens. A mulher ela era relegada a um segundo plano e vive à margem da sociedade, confinada apenas à casa e aos afazeres domésticos. Agora a gente também não pode deixar de perceber que a casa ela também não era só um lugar de consumo, mas também de produção, porque a vida era
A organização era praticamente a organização do campo, era uma vida rural. Então, a roça, a oficina, pequenas indústrias, né, como artesanatos, a carpintaria e, né, várias formas de organização eram realizadas nas próprias casas. E também a produção de alimentos, como o pão, o queijo, o calçado, a roupa, o vinho, o óleo. A mulher ela tinha um papel muito importante também nessa produção doméstica. A história do povo bíblico é uma sucessão de dominação. E isso influenciou muito na história do povo de Israel. Porque ela, o tempo todo, ela está passando por situações de conflitos políticos, ideológicos, sociais, econômicos, que influenciaram muito nas suas relações com Deus, com a religião e também com a sociedade. Com exceção do período tribal, que é aquele período de uns 200 anos, quando o povo se organizou numa sociedade igualitária, a história bíblica ela é marcada por uma sucessão de dominações. Então, é por parte dos reis e dos impérios que impunha sobre o povo uma dupla opressão, né? Por parte dos próprios reis e depois por sucessivas dominações estrangeiras. Então, aquela sociedade, aquelas cidades, as cidades-estados e o campo que estava ali no seu entorno, eles sofriam a influência dos reis. Esses reis, por outro lado, eles também sofriam a influência dos impérios dominantes. E desse modo é possível compreendermos por que a Bíblia é tão forte na sua crítica contra o sistema. Porque ela impunha sobre o povo uma condição de dupla opressão. Então a região de Canaã, ela era formada por várias cidades-estados, que era a forma como o nome que era dado na época aos pequenos reinos. Nós podemos perceber aqui que a terra de Israel, nós estamos aqui no mar Mediterrâneo, aqui à direita tem o Mar Morto e os montes, né, as montanhas, e na planície e sobre os topos dos montes, onde eram as cidades-estados. Eram como pequenos reinos, elas eram todas cercadas, né? Tinha toda uma estrutura da organização da corte, com seus reis, com seus funcionários, com a sua religião, com seu exército, e o campo subordinado àquelas cidades-estados. Então elas eram chamadas assim porque era governada por um rei. E essas cidades eram cercadas por muros de proteção e ali aos redores eram localizadas as aldeias, né, o campo, que praticamente era o que sustentava as cidades. Então quem que morava na cidade? Era só o rei, a nobreza, onde ficava o palácio, os militares, os administradores. Então toda a corte estava centralizada ali na cidade, que era uma estrutura pesadíssima para o povo do campo, porque a cidade praticamente não havia produção de bens, né? Ela vivia da produção do campo. E ali um pequeno número de comerciantes. A maioria das pessoas, né, a maioria da população, ela vivia no campo e trabalhava na terra. Elas eram obrigadas então a sustentar o rei e a sua corte, entregando parte da produção agrícola e da criação dos animais. Então essa obrigação era chamada de imposto ou tributo. Nós vamos fazer um estudo depois para observar como que foi implantada essa forma tributária, né, e como era o funcionamento desse sistema de tributação. Então a dominação citadina era assegurada pelos sacerdotes. Então eles exerciam um papel de uma influência muito grande através dos templos da religião, onde as pessoas eram ensinadas, né? Elas era legitimada aquele sistema através da religião, era a vontade de Deus. Aquilo que o rei tinha como sua vontade própria, ela passava a ser a vontade de Deus, e isso era colocada na cabeça das pessoas através da religião, através dos sacerdotes, todos vinculados à corte. Ao rei estava assegurada a posição destacada no culto, então ele era um personagem que funcionava como um sacerdote principal. Como um sumo sacerdote, como foi depois no final do período do pós-exílio, os sacerdotes
né, não tinham mais reis e eram sumos sacerdotes. Então, eles exerciam o papel do superior ali sobre toda aquela população. Assim, o templo tinha uma função simbólica e ideológica. Então, ali estava todo o poder político e religioso, toda a máquina estava, né, a máquina do sistema estava centralizada no templo. Aí o templo tinha uma função simbólica e ideológica, além disso, também tinha a função decisiva na arrecadação dos tributos. Porque através de uma lei de Deus, era colocada que o povo teria que contribuir com a sua produção do campo, né? E o Estado, ele arrecadava os seus tributos, os dízimos nas festas das colheitas. Então eram feitas festas ditas religiosas, e todo o povo do campo teria que vir à cidade para fazer as suas ofertas e colocar ali, ofertar para que Deus proteja e melhore a produção, mas assim, boa parte ficava ali nos armazéns, né, nos armazéns do templo. Além disso, além de fazer a sua contribuição com a produção, as famílias deviam outra obrigação ao rei, que era a corveia. Corveia era o nome chamado para um tipo de trabalho gratuito do povo nas obras do rei, nas obras da cidade. Então, essas pessoas que trabalhavam na corveia eram um povo recrutado para esse fim. Então, além de não receberem nada pelo serviço prestado, né, era uma mão de obra gratuita, vamos dizer, uma prestação de serviço para o governo. A própria fato deles saírem, desses homens serem recrutados para essas obras, saírem do campo para trabalhar na construção da cidade, eles diminuíam a sua força de trabalho no campo e assim também a produção do campo. Então, o povo da terra viviam sob, né, vários tipos de exploração e com isso eles estavam sendo cada vez mais oprimidos e explorados, né? Os homens eram recrutados também para servir o exército. E as mulheres, as meninas, para prestar serviço doméstico ao palácio do rei e até ser concubina do rei. Então, muitas vezes os soldados iam no campo em busca de mulheres para poder servir a corte. E essas mulheres faziam esse trabalho como quase que escravas do templo e da cidade. Por outro lado, os reis de Canaã também eram dominados pelo Egito, tendo que pagar tributos ao faraó. Então, nesse período, quem exercia o domínio sobre todo aquele território era o Império Egípcio, o faraó. E as cidades estavam sob a sua tutela, né? Então, para que as cidades entre si não se guerreiam, para se defender uma contra as outras, ou até mesmo para que o exército exerça essa função, o exército do rei exerça essa função, as cidades tinham que pagar tributo ao imperador, ao Império Egípcio. Então, em troca desse pagamento, ele oferecia proteção contra as possíveis revoltas entre eles, ele mantinha uma certa ordem, né, sobre os ataques externos e também uma forma de se manter, uma política, né, os reis que pagavam devidamente esses impostos, eles tinham uma certa proteção do império e assim ele conseguia se perpetuar no trono por mais tempo. Então, enquanto isso, pesava mais uma vez uma carga de imposto sobre a população camponesa. Pois para pagar o tributo ao faraó, o que o rei fazia? Ele aumentava a cobrança sobre as famílias. Cada vez que ele tinha que repassar uma quantidade, uma boa quantia para o império, ele tinha que retirar cobrar, aumentar impostos, criar mais formas de tributos, uma forma de estar explorando cada vez mais o povo do campo. Então, todas essas histórias, elas vão acontecendo e a gente, para compreender os textos bíblicos, é preciso compreender também como que a história está dividida. E a história do povo de Israel, ela está dividida em períodos históricos, o que não é diferente da nossa história hoje, né? Da nossa história de Brasil, por exemplo. Se a gente for fazer uma linha do tempo do Brasil, desde o seu descobrimento, são vários marcos que vão dividindo a nossa história, né, em períodos para que a gente possa compreender
por trás de todos os acontecimentos, como estava sendo o domínio do poder, da política e assim a realidade que o povo está vivendo. Então, dentro da história do povo de Israel, ela não começa, ela começa a partir da história descrita no Êxodo. A história do povo em si, o povo enquanto povo formado. O êxodo, ele acontece lá por volta de 1250. A época de Moisés foi durante a 19ª dinastia do Egito, lá pelos anos 1304 a 1184 a.C. Então isso quer dizer que a história começou, a história do povo da Bíblia é uma história que já começou quando a história da humanidade já tinha decorrido muitos séculos, muitos anos, milhares de anos da sua formação. A história do Egito mesmo, que é o que dominava esse povo, já tinha avançado muito, já era uma grande, um grande império poderoso. E a narrativa sobre Abraão e os patriarcas é uma época quando o povo ainda não estava formado. Então nós dizemos que a história de Abraão é como se fosse a pré-história do povo de Israel. A pré-história daquele povo formado enquanto povo, enquanto nação. Ele está narrado, a história de Abraão está narrado ali nos Gênesis 12 a 50, os últimos capítulos de Gênesis. Ele fala só das famílias do patriarca que andava vagando pelas terras a partir de 1800 a.C. Então, esta ordem, como a Bíblia está escrita, está montada, os livros nessa ordem, ele não corresponde à ordem dos fatos que foram acontecendo. Por isso nós precisamos ter um pouco em mente os períodos históricos e os livros que foram surgindo durante esse período para poder compreendermos a sequência dos fatos. Então, a ordem, os acontecimentos que fizeram surgir o livro, não dá para a gente compreender, mas a gente pode entender conhecendo a divisão da história do povo de Israel nos seguintes períodos. Depois nós vamos ver isso numa linha do tempo mais explicadinho, mas aqui, de forma geral, ela está dividida assim. A época da pré-história de Israel, então, do que nós dizemos, é uma época em que Israel ainda não era um povo formado constitucionalmente, que conta a história dos patriarcas anterior a 1250. Então, entre 1800 a 1250 é o período dos patriarcas. Aí vem o êxodo e a organização das tribos, que vai de 1250 a 1040. Aí essas tribos, depois da organização das tribos, foi implantado um reino, o Reino Unido, que foi no período de 1040 a 931 a.C. A partir de 931, então, vem um reino dividido, que aí é o reino de Israel e Judá. Isso aconteceu, esse 931 aqui foi o marco histórico da morte de Salomão, onde aquele Reino Unido foi dividido entre Israel e Judá, que formaram os dois reinos, do norte e do sul. Na sequência, a partir de 586 a 539, foi o período do exílio da Babilônia. É um período curto, mas uma riqueza literária muito grande, onde surgiram uma boa parte dos livros que nós conhecemos, do Antigo Testamento. A reconstrução sobre os persas. Então, após o período do exílio, tivemos umas fases de reconstrução, o que chamamos de pós-exílio, a partir dos persas, em 539 a 332. Depois, a partir de 332, a dominação grega, e até 142 a.C., e um período de autonomia de 142 a 63, que é um período que chamamos que é o período dos Macabeus, o período em que eles não sofreram nenhuma influência externa, nenhum domínio externo de um grande império, em que a organização foi interna, durou pouco, mas foi uma época muito rica. E depois, no final desse período, 63, aí surge a dominação romana, a partir de 63 em diante, e foi aí que Jesus, ele aparece para nós
dentro do contexto da dominação do Império Romano. Agora nós vamos ver esses períodos no mapa, onde é possível enxergarmos essas etapas. Aqui nós temos a linha do tempo, do período dos patriarcas até a monarquia unida. Essa linha de cima, nós vamos demonstrar quais eram os impérios dominantes nos períodos históricos, como o Egito, época dos juízes, época dos reis de Israel. Aí nós temos as histórias contadas a partir do Gênesis do 12 ao 50, é onde nós iniciamos a história do povo de Israel, como eu disse, contando como se fosse a pré-história do povo, porque o povo ainda não estava formado, né, como nação. E esse período é narrado por volta de 1800 a.C. Quer dizer, o período histórico. A escrita veio muito depois, mas ele nos remete a este período. Então, neste período foi a época dos patriarcas. Quem eram os patriarcas? Nós conhecemos Abrão, não podemos esquecer de Sara. Aqui também seria o caso de colocarmos Agar. Aí depois de Abrão nós temos Isaac e Rebeca. E depois Jacó, Raquel e Lia. Então os três conhecidos patriarcas, Abrão, Isaac e Jacó. Então esse período nós vamos ter pelo volta de 1800, narrado no livro do Gênesis do 12 em diante. Então quando chegamos a 1650, a história que nós conhecemos, que é a história de José, descrita no livro do Êxodo, né, no finalzinho do Gênesis, e nesse período nós marcamos como início da escravidão daquele povo que vivem lá no Egito, dos povos nômades, daqueles que migraram para o Egito em períodos de seca, como foi a história do povo dos patriarcas, que nós vamos ver depois parte por parte. Então, por José, esse texto é descrito no finalzinho do livro do Gênesis. Começou um período onde esse povo estava escravizado no Egito, né, um povo que se aumentou muito, né, e por volta de 1250 temos aqui a história do Êxodo. Aí começamos no início do livro do Êxodo, né, narração, e como personagem principal aparecemos aqui com o Moisés, Arão e Miriam, esses três irmãos que foram os protagonistas da história da salvação daquele povo do Egito. Tudo isso, né, esse episódio descrito no livro do Êxodo. Depois, por volta de 1210, né, aí já uma narrativa que traz presente a presença dos reis, dos juízes, e o sistema tribal. Esse período foi um período de uma sociedade alternativa tão sonhada para aquele povo que vivia escravo no Egito. Esse sistema, ele era conduzido por juízes, não tinham reis entre eles, e se destaca aqui Josué, né, um juiz, um grande juiz, aquele que conduziu o povo na entrada do Egito, das terras de Canaã. Débora, uma juíza e profetisa, e também Samuel, considerado aqui um grande juiz e o primeiro dos profetas. Toda essa história ela foi narrada nos livros de Josué e Juízes. Este período ele durou apenas em torno de 200 anos, e quando em 1040 surgem aí uma tentativa de instaurar uma monarquia sobre as tribos de Israel. E aí começa a surgir o período dos reis. Então nós temos aqui o Saul, vindo aqui como um primeiro rei, ainda não um rei tão naquela configuração de uma dinastia, ele era mais uma liderança militar, mas com a introdução da monarquia em Israel também surgem os profetas tal como nós conhecemos na Bíblia, considerando aqui o Samuel, o último dos juízes, o primeiro dos profetas. No período depois
de Saul vem o Davi, configurando aqui uma primeira dinastia sobre o povo de Israel. No período de Davi surgem os profetas Natã e Gade, que tem a atuação desses profetas. E aí Salomão, o filho de Davi, um rei muito famoso, muito importante, mas no período de Salomão nós aqui temos um vazio de profetas. Aías foi um que resolveu enfrentar Salomão, mas na maioria, tanto ele como muitos outros, foi um vazio de profeta. Aí nós perguntamos por que não tinha profetas no tempo de Salomão. Não tinha, porque eles os perseguiam de morte. Salomão mandava matar os profetas, aqueles que resolvia se insurgir contra o seu poder. Esses textos dos reis, do período dos reis, nós vamos encontrar nas narrativas do 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Aí por volta de 931 foi quando, marcado pela morte de Salomão, e com a morte dele, o povo de Israel resolveu pedir, reivindicar um alívio sobre o pesado jugo que ele colocava sobre o povo. E a partir dessa tentativa, houve um cisma no poder, na história do povo de Israel, que foi a divisão do reino. As tribos, 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. Ficavam assim divididas por conta de um cisma provocado pelo próprio filho de Salomão, que resolveu não aliviar o fardo, a opressão, a violência sobre o povo. Isso, num primeiro momento, nós chegamos aqui até o período da divisão dos reinos em 931, onde é narrada pelos livros dos reis. Aí viemos num segundo período que antecede o exílio. Nós colocamos esse período pré-exílico, onde se destacam os reinos do norte e o reino do sul. Como que ficou esses reinos? Aqui nós ainda temos a presença e a atuação dos reinos sobre essas 2 regiões. Ao norte, nós vamos encontrar, com as 10 tribos, o reino do norte, que que foi denominado Israel, tendo como sua capital a Samaria. O primeiro rei, nesse caso aqui, foi o Jeroboão, um líder dessas tribos. Ao sul, encontramos o reino do sul, formado pelas 2 tribos restantes, que se chamou Judá, tendo Jerusalém como sua capital. E aqui o primeiro rei, então, passa a ser o Roboão, filho de Salomão. Nesse período houve uma expansão nas funções e nas atuações dos profetas, que surgiram em defesa do povo, denunciando os demandos desses reis. Aqui destaca 2 profetas ainda anteriores, considerando anteriores porque não tem livros escritos em seu nome. A sua narrativa estão escrita nos livros de 1º e 2º Reis, mas Elias aqui considerado o maior dos profetas, atuando no reino do norte. E esse reino do norte, ele também teve a presença importante de 2 grandes profetas, os primeiros profetas literários que nós encontramos na Bíblia, que são Amós e Oséias. Eles são contemporâneos, atuaram por volta de 760, 720 a.C. E isso até o final da queda da Samaria. Ao sul, nós temos também a atuação do primeiro Isaías e Miqueias, nessas datas respectivamente, 740 a 701, em primeiro Isaías, 725 a 700, Miqueias, que também eram contemporâneos e atuavam sobre o reinado dos reis de Judá, ao sul. Então, em 722, aqui nós tivemos a queda da Samaria, sobre o poder e a expansão do poder do reino da Síria,
que invadiu essa região, né, uma história a ser contada posteriormente, mas que na invasão dessa região eles destruíram, né, destituíram essa nação, onde muitas pessoas se espalharam, foram deportadas para outras regiões. Algumas migraram para o sul, tanto que nessa migração, aqui não aparece, mas com essa migração, o rei Ezequias teve que fazer uma grande reforma urbana, aumentando a cidade, aumentando os muros para se proteger também do avanço militar dos assírios, e para acolher essa população que aumentou Jerusalém em cerca de 15 vezes o tamanho de Jerusalém. Desse grupo que migraram para o sul, vieram com eles muitos profetas, sacerdotes e pessoas que traziam consigo o núcleo do livro, né, do Deuteronômio, o núcleo deuteronomista. Chamamos essa tradição deuteronomista, onde traziam com eles os escritos e muitas histórias que eram contadas e narradas sobre a história dos seus antepassados. E ao encontrar esses escritos entre os muros, Josias, com a colaboração da profetisa Uda, ela ajudou que ele interpretasse esses escritos, e assim ele fez uma grande reforma religiosa, centralizando todo o culto religioso das tribos e do povo em Jerusalém, trazendo a arca para Jerusalém, onde ali estava centralizada, impedindo, inclusive, destruindo santuários existentes nas regiões, né, nas regiões entre as tribos do norte. Em 630 a 612, nós tivemos a atuação do profeta Sofonias em Naum. 627, 655 a 600, aí aparece a atuação de Jeremias e Abacuque, já num tempo em conflito muito grande, porque começa a surgir aqui uma outra grande potência. A Babilônia surge como uma grande potência avassaladora, que dominou a Síria e todos os seus territórios dominados. Então, com a invasão e com o poderio da Babilônia, nós vamos ver isso depois, por partes, ela invade, ela começa a exercer um poder sobre essas regiões dos reinos do sul, cobrando impostos, e dentro desse contexto nós temos a primeira deportação em 598, uma deportação onde foram deportados apenas os reis e a liderança, deixando o povo na terra. Mas em 587, então, a grande destruição de Jerusalém, da cidade, e a deportação da maioria do povo, deixando, né, apenas ruínas na cidade e o povo da terra, e levando a liderança, as pessoas mais importantes, um grande grupo da elite, para o exílio da Babilônia, onde lá eles viveram em cativeiro durante cerca de 50 anos. Dentro desse processo histórico, nós temos a atuação de segundo Isaías, Ezequiel, e surge aqui também o texto das Lamentações, né? Esses, segundo Isaías e Ezequiel, eles são profetas que foram para o cativeiro. Neste caso, Jeremias, ele ficou com o povo da terra, como nós vamos ver depois. Então, o período do exílio foi um período assim de uma grande expansão literária, onde muitas das histórias contadas pelo povo, dos escritos, daquilo que era recolhido, tanto da tradição oral como escrita, foram feita uma revisão, e a partir daqui começaram a surgir novos livros, e fazendo releitura dos profetas, a organização da obra historiográfica deuteronomista, que são os livros narrados lá em Reis, Samuel, Juízes, Josué. E foi um período de grande expansão literária, como nós vamos ver mais em detalhado depois. Então, esse cativeiro dura em torno de uns 50 anos, terminando aqui por 538. E com a decadência do Império Babilônio
E a expansão aqui surgindo um novo grande império, e o Império Persa dominando a Babilônia e as regiões que ela dominava, ele fez uma nova expansão dos seus territórios e devolveram a terra a esses povos exilados. E com isso, Judá, né, o povo de Israel, se beneficiou dessa anistia, onde o povo, em 538, eles retornam para Jerusalém com a possibilidade de reconstruir a sua cidade e a sua religião. Então, nesse contexto, nós vamos ter aqui atuações do terceiro Isaías, o profeta Ageu, Malaquias e primeiro Zacarias, uma parte do livro de Zacarias, dentro desse contexto da retomada do povo de Israel às suas terras. Então, dentro dessa possibilidade, puderam reconstruir o templo e instaurar o judaísmo, né, organizar a sua religião, isso com obras de Neemias e Esdras. E essa história é contada nesses livros de Esdras e Neemias, onde nós vamos ver todo esse processo de reconstrução do templo e instauração do judaísmo, que acontece por volta de 515. Então, do judaísmo surge aqui a organização dos livros sagrados, e o livro do Pentateuco entra aqui como o principal livro do povo judeu, em 445, onde a religião judaica, né, passa a ser a oficial. A partir dessa religião judaica, como nós vamos ver posteriormente, uma religião bastante excludente contra um povo popular, o povo da terra, aqueles que ficaram na terra, os repatriados, né, aqueles que voltaram do exílio, instauraram sobre esse povo uma dura lei, né, sobre o poder da lei e da religião, e aí começaram a surgir a resistência popular. De que forma foi essa resistência popular? Aqui não acontece mais por ação dos profetas, como era nos seus oráculos, nos livros que nós conhecemos, mas através de livros que consideramos livros da resistência, que é o livro de Ruth, de Jonas, de Cânticos, de Jó, de Provérbios, de Esther, aquilo que nós chamamos de obra historiográfica cronista. Então, são os livros que surgiram neste período, né, pós-exílico, no contexto da implantação do Pentateuco e da religião judaica. Por volta de 332, houve aí uma grande invasão cultural, porque os gregos agora, vindo de uma outra região totalmente diferente, que não é da cultura semita, eles passam a ser aqui o grande império. Um império que avançou por toda a região, desde a Mesopotâmia, Europa, terras de Israel e Egito. Então, os gregos aqui, eles com a sua língua, com a sua cultura, o seu jeito, né, impuseram sobre o povo uma grande invasão cultural. E a partir dessas situações em que o povo estava vivendo, começam a surgir aqui também livros de resistência. E aí aparece segundo Isaías, Malaquias, Joel, Eclesiastes, que são livros também que Eclesiastes especialmente, vamos ver muito forte, muito claro essa resistência. E aqui são, né, os que chamamos todos de livros sapienciais, porque é a sabedoria que dá, através dos escritos, que faz resistência a uma religião oficial. Em 198 a.C., portanto, por conta da expansão da linguagem grega, muitos já não estavam tendo o costume de falar no hebraico, no aramaico, que era a língua nativa. Muitos também dos que ficavam no judaísmo da diáspora poderiam não ter mais acesso às escrituras por conta da linguagem. Então foi traduzido a Bíblia, né, os textos sagrados, na chamada tradução dos 70. Isso aconteceu em 198 a.C. Dentro desse contexto, nesse período, também surgem aí os livros de Judite, Tobias e Eclesiásticos. Então, em 142,
por conta da revolta dos Macabeus, os gregos foram expulsos da terra de Israel, dando aí para o povo de Israel um período importante de autonomia política, religiosa e social e econômica, porque os macabeus aqui, eles estabeleceram essa condição, expulsando os gregos e deixando uma vida mais livre para o povo de Israel. É claro que tivemos seus conflitos nesta época. Mas aí nós vamos ver essas histórias narradas no período de Daniel, 1º e 2º Macabeus e Baruque. E em 63, nós tivemos aqui o último livro do Antigo Testamento. Foi bem no período onde os romanos já estavam aqui dominando todo o território, e aqui nós chegamos no advento da história de Jesus. E Jesus, ele surge dentro deste contexto, de um contexto onde o povo sofria as duras força do poder dos romanos, da escravidão, da pobreza e de uma relação social muito excludente, tanto por parte do templo como por parte das lideranças políticas e religiosas. E essa história vamos ver depois, continuando, na história do período histórico de Jesus. Então, nessa linha de tempo, foi possível a gente fazer um panorama daquilo que percorre toda a história do Antigo Testamento, como que os livros foram formados e como que todo esse período eles sofrem duras influências do poder dominante, do poder político, das relações sociais, do sistema econômico e da forma como esse povo se relaciona com o seu Deus e com a sua religião. Agora, nós vamos retomar a partir lá do início com os patriarcas e vamos andar um pouquinho mais junto com este povo, fazendo uma caminhada, fazendo perguntas aos textos, entendendo o seu contexto, para que a gente assim consiga entender, interpretar a Bíblia a partir da realidade deste povo tão sofrido.